vivo? Sim. Esse já dá um tempinho para aparecer alguém. Chegastes? Algum encarnado aí? A Helva já está, o Juliano Dutra. Boa noite, Juliano. Boa noite, Helva, minha querida. Roselene. Rosilene, boa noite. Vanildo. Vanildo, eu sigo e escuto todos os seus vídeos, né? Eu não vejo porque eu sou cego, mas escuto todos os seus vídeos. E quero agradecer pela postagem que você tem feito lá no nosso grupo Espiritismo com Amor, viu, Vanildo? Eu adoro as suas falas, as suas lives também. Muito obrigado, é uma honra. Bom, eu endereço aí meu boa noite a todos, a todas. Hoje estamos fazendo uma live em Ribeirão Preto. Estou com vontade de rir porque eu estava brincando aqui com meu amigo sobre como começar falando da cidade. E o tema é sexualidade e espiritismo. Sexualidade é um assunto muito amplo, porque em todos os tempos ela veio a existir. Freud sintetizou muito bem a sexualidade ao falar da libido, que ele colocou como energia criadora. Exatamente, se pararmos para pensar, é a forma pela qual o Espiritismo concebe a sexualidade, como energia criadora. Depois, nós fomos reduzindo a sexualidade para o caráter do gênero. Maria Raffart tem um estudo muito profundo sobre a questão do gênero. Nós começamos a encolher esse assunto tão maravilhoso, tão vasto, para o masculino e o feminino. Observe o tanto que nós encolhemos o tema. E aí, para não ficarmos por aí, nós começamos a ter preferências. Por exemplo, se uma pessoa vai contar que nasceu sua netinha, ou netinho, enfim, o neto, de um modo geral, a primeira pergunta que se vem é homem ou mulher? Observem só como a gente tem uma preocupação enorme com a genitalização, com o aspecto biológico, com o aspecto do sexo e não mais da sexualidade. Isso é chamado na contemporaneidade de essencialidade biológica. A gente está vendo o ser num viés extremamente biológico. Reduzimos aquilo que era energia criadora para masculino e feminino, ou pior ainda, para macho e fêmea. Os antigos, as pessoas mais antigas, do século passado, por exemplo, eles não perguntavam se era menino ou menina, já perguntavam ainda de uma forma mais grotesca, é macho ou é fêmea? Parecido assim quando você pergunta se gato é gato ou é gata. É algo muito interessante a gente pensar sobre isso. E aí, aprofundando, a gente pergunta, o espírito em si tem sexo?
O espírito tem uma genitália como espírito, né? Desencarnamos, nós vamos chegar lá e vamos ter uma genitália. Questão 200 do Livro dos Espíritos. O espírito tem sexo? Os espíritos respondem para Kardec: não da forma que entendeis. E tem uma coisa muito interessante lá. Os espíritos dizem: não tem sexos da forma que entendeis. Olha aqui, olha o lado plural, né, dessa colocação. Logicamente que enquanto estivermos em um mundo mais atrasado, vamos desencarnar, vamos manter uma forma qual aqui temos na nossa última reencarnação. Isso também o Livro dos Espíritos fala, que geralmente nós guardamos a forma física da última reencarnação. Então, se formos, entre aspas, homens, vamos guardar a forma de homens. Mulheres, de mulheres. Tem aí algum ponto para a gente fazer perguntas interessantes, tirando desse assunto que nós vamos colocar aí. Mas em si, questão 202, interessa o espírito qual vai ser o sexo que ele vai ter quando encarnar? Aí a resposta dos espíritos é: pouco importa, mas sim a missão que ele deve cumprir. Olha só, se sexualidade é uma energia criadora, se ele vai reencarnar, vai ter uma sexualidade, pouco importa a sexualidade que ele vai envergar, né? O sexo que ele vai envergar, que é vamos dizer assim, uma espécie, entre aspas, dentro da sexualidade. Olha que coisa interessante. Então, se eu venho homem, venho mulher, se eu venho com outras orientações sexuais, pouco importa. Importa é a missão que eu vou envergar. É aquilo que eu tenho que fazer. Em Sexo e Consciência, uma obra catalogada numa fala do Divaldo com Chico, Chico ensina ao Divaldo como sublimar a energia do sexo, não da sexualidade, do sexo. Ele ensina mostrando que a música pode ser uma sublimação do sexo. A mediunidade, diz Chico, que foi a forma que ele encontrou para sublimar o sexo. Isso Freud já falava, chamava inclusive isso realmente de sublimação. Os artistas, muito comum empregarem essa, digamos assim, canalização da energia sexual para esses atos. Então, pouco importa a questão sexo, importante é a questão sexualidade. Importante é nós não ficarmos atrelados aqui a hétero ou homo ou pansexualidade. Isso é o que menos importa. O que importa é a nossa essência espiritual, o que vai transcender conosco. Porque nós não vamos levar para depois da nossa morte e principalmente depois do nosso desencarne, isso não vai ser um patrimônio em si, ter sido homem, ter sido mulher, mas sim o que nós fizemos como homem, como mulher ou como outra orientação sexual, isso é o que vai contar. Prostituímos, promiscuímos, não interessa a orientação que tivemos, se tomamos esse caminho, com certeza vamos passar, né, por alguns resgates posteriores, porque cometemos deslizes contra a lei divina. Então, ao invés de ficarmos muito preocupados nessa heteronormatividade que diz Maria Rafart, né, ou qualquer que seja a situação, ao invés de preocuparmos com isso, vamos preocupar
com a nossa condição espiritual. O que nós estamos fazendo da nossa energia criadora? E, por consequência, o que nós estamos fazendo com o nosso sexo? Estamos direcionando-o para algo de bom, de sublime, ou estamos banalizando-o? Hoje a gente ouve certas músicas, vinha conversando com meu grande amigo Nil, que é um irmão para mim. Isso vai ficar imortalizado. Se eu vir a desencarnar antes que ele vai olhar no YouTube, vai lembrar desse meu agradecimento pessoal, né? As músicas, tem certas, não vou entrar em nenhum gênero musical, vou dizer só de letras, que eu dizia para ele, e nós vínhamos comparando algumas letras com outras letras, e eu perguntava para ele: evoluímos? Nestes aspectos, infelizmente, nós estamos devedores da evolução. E na questão do sexo, será que agora nós temos muito mais facilidades à erotização? É muito mais fácil ver partes desnudas das pessoas. Não estou sendo moralista, longe de mim. É muito mais fácil. E como é que nós tratamos disso? O quanto isso nos atravessa, né? A palavra que o psicanalista gosta, né? Na condição de psicanalista. O que isso nos atravessa, né? O que isso nos toca, nos importa? Como é que nós estamos diante disso? Tem uma lenda dos monges, 2 monges iam caminhando, e monges não podem tocar em mulheres. E um monge viu a mulher chorando à beira do rio, o monge maior, e vamos dizer assim, o discípulo daquele monge passou direto para atravessar o rio. E o monge mestre pegou a mulher, colocou no colo, atravessou-na de um lado para o outro da margem. O monge discípulo falou: não, como o senhor fez isso? É um absurdo, o senhor contrariou a lei. A lei diz que o senhor não poderia jamais tocar numa mulher, e a mulher estava praticamente desnuda. O senhor ainda cometeu 2 equívocos. Vou contar para o monge maior ainda, né? O monge ascendente lá no mosteiro. E ele foi falando, o monge discípulo foi falando para o monge mestre o tempo todo daquela situação, o tempo todo. Aí o monge mestre parou, olhou para ele e disse assim: acho que você não entendeu. Eu peguei a mulher, pus no colo, atravessei a mulher e deixei a mulher lá. E você está trazendo a mulher com você até agora. Então, quem está realmente com essa situação? Isso eu fiz, essa metáfora, para perguntar: e nós? Como estamos fazendo com o sexo? Estamos colocando o sexo na cabeça ou estamos colocando o sexo no lugar dele, que é no sexo? Estamos numa sexualidade co-criadora, fazendo algo para expandir a humanidade, ascender na humanidade, ou estamos usando a nossa energia criadora para algo que venha denigrir nossa caminhada? Então, sexualidade e espiritismo, o espiritismo nos convida para ver o sexo como algo de importância menor, a sexualidade como algo de importância maior. O espiritismo nos mostra, e no comentário do Kardec, na questão 202, que, a bem da verdade, quando o espírito evoluir, não terá sexo. A sua criação já vai ser de outras maneiras. Peguemos o exemplo de Jesus. A gente não vê nenhuma narração de Jesus dizendo: olha, estou com uma vontade de arrumar uma namorada. Espíritos puros já não têm mais sexo. Então o sexo vai ser uma coisa passageira. Agora a sexualidade não vai passar nunca. A
sexualidade como energia criadora, não vai passar nunca. Jesus exercia essa energia da sexualidade através de todos os seus ensinamentos, de todas as suas vivências, e tantos outros exerceram, como eu falei, Chico Xavier, Divaldo e etc. Porque tem seres que não teriam como casar. Você imaginou qual a mulher suportaria o Divaldo? Hoje ele está em tal lugar, daqui a um ano eu volto para te ver. Né? Qual a mulher que suportaria o Chico? Dormia no centro espírita praticamente, quando não estava lá, estava psicografando, ou quando ainda trabalhava na fazenda modelo, etc, etc. Então tem seres que vêm com missões bem definidas, que canalizam a energia, né, da sexualidade para obras de extrema valia. E nós que não somos assim, vamos canalizar a nossa energia sexual, então, também para boas obras. E vamos usar o nosso sexo de uma forma tranquila, serena, sossegada, sem nenhuma carolice, né? Sem aquela ideia de sexo só para reprodução. Isso aí é algo que não dá mais para pensarmos. Bom, como sempre, temos aqui 15 minutos, trouxe um tema extremamente polêmico e aguardo-vos para trocarmos as nossas ideias nesses 15 minutos. Estou esperando. Ana Maria está presente, Rosemary. Ana Maria? Isso. Ana Maria Coelho, Talon? Adoro Ana Maria. Quem mais? Rosemary? Boa noite, Rosemary. João Pedro. Meu viga-mestra, João Pedro Francener. Pedro Ribeiro, muito obrigado, Pedro. Sebastião Borges. Boa noite, Sebastião. Mário Tassi, que segue também, sempre está curtindo o nosso grupo Espiritismo com Amor, viu, Mário? Eu não enxergo não, mas passo o dedinho lá, escuto o seu nome, fico muito feliz. Merilândia, Meirinha. Gente, como tá aí, Frutuoso Gonçalves? É Gomes, Emerson, é Gomes. Então tá bom, já corrigi. Quem vai fazer a primeira perguntinha? Ou ficou clarinho ou ficou complicadinho? Merilândia diz que só agora conseguiu entrar. Ei, Meire, essa sua internet nós temos que aposentá-la. Alguma pergunta? E aí, Nil, alguma pergunta? Até o momento, não. Eu sei, a sua, Nil. Estou formulando? O Nil está formulando uma pergunta. Vamos fazer pergunta aí, viu? Gislene Alves está assistindo. Boa noite, Gislene. O tema é vasto. O tema é vasto. O tema é vasto. Podemos pensar muita coisa sobre este tema. As questões, como é que o Espiritismo viria, as questões da homossexualidade, da pansexualidade. Isso pode estar aí para uma pergunta também. Já estou até fazendo uma pergunta, estou dando uma pergunta. Dinei Oliveira. Boa noite, Dinei. Façam perguntas, fiquem à vontade, eu nem os vejo. Sobre essa questão da homossexualidade e da
Transsexualidades à Luz do Espírito Integral. São 2 livros do Andrei Moreira, que quem quiser ir a fundo, leiam-no, vale a pena, onde ele mostra que, como está na questão 202, não há um sexo para o espírito. Volto a dizer, importante é a missão que o espírito vem a realmente se colocar. Existem opiniões diversas? Existem. Tá? Então, fica aí um alerta, que eu acho, o Andrei Moreira é médico, é um estudioso no cunho científico, então não tem aquela coisa de uma coloração puramente religiosa. Tá? Eu acho isso muito interessante. Mais alguma? Ana Maria Coelho Talon diz que respondeu a pergunta dela. Boa, parabéns. Mas a Helva, ótimo, esclarecedor. Obrigado, Helva. Helva é uma querida amiga, psicóloga, que eu tenho admiração enorme, lá em Araguari, Minas Gerais. É fantástico. A Ana Maria falou que ia perguntar sobre a homossexualidade. Ana Maria, o que acontece? No Novo Testamento tem uma passagem de Paulo, que eu agora de memória não vou lembrar, capítulo e versículo, que diz assim, que nenhum homem deite-se com outro homem, que nenhuma mulher deite-se com outra mulher. Tá? E aí, daí a igreja, à época, tomou aquilo como sendo, né, digamos assim, um pecado, a homossexualidade. E não vamos falar de hipocrisias, porque tem, né? A gente sabe que qualquer entidade, entre aspas, religiosa que prega essa coisa contra a homossexualidade, tem lá no seu seio alguns homossexuais. Então, fica meio contraditório. E o Espiritismo, como eu falei, não dá valor a essa questão em si do sexo. Não é a coisa mais importante o sexo. É mais importante a sexualidade, o exercício responsável da sexualidade. Então, a visão da doutrina espírita é uma visão muito ampla, muito libertadora. Não fica aquela coisa da culpa. Uma vez, Ana Maria, eu fui dar uma palestra em um centro, um senhor, presidente do centro, me chamou para a sala do atendimento mediúnico, atendimento fraterno, desculpa. Eu enxergava e ele disse, você viu que na plateia tem, né? Você viu que na plateia tem, né? Isso faz uns 12 anos, por aí, mais de 12. Eu enxergava, faz uns 22. Você viu que na plateia tem, né? Eu falei, um homossexual? Sim. Parece que a homossexualidade, naquele tempo, chamava inclusive de homossexualismo. Que só na década, isso era depois, mas na década de 70, houve um movimento, tirou a palavra ismo, que é doença, e ficou homossexualidade. Tirou-se o CID, hoje não tem um CID. Né? Não precisa falar em cura gay, porque não está doença gay. Não está lá como doença. Aí ele me disse assim, ele pode dar passe? Eu disse, eu e o senhor somos héteros, somos. Será que nós não somos mais promíscuos do que ele? Não, de jeito nenhum, imagina. Eu falei assim, vamos ser verdadeiros. Quando nós vemos uma mulher assim, protuberante, exuberante, será que nós assim não a olhamos com mais detalhes? Eu enxergava. Hoje eu estou livre. Ele disse assim, não precisou nem dizer. Possivelmente ele deixou o rapaz da passe. Então, olha o preconceito. Né? Eu fazia uma live recentemente com os meninos de Belo Horizonte, uma mocidade de Belo Horizonte, e eu fiz uma pergunta muito provocadora. Quem havia visto um travesti em um centro espírita?
Aí eles me falaram, eu, um rapaz, no Centro Espírita Casimiro Cunha, que eu tive a honra de, antes da pandemia, ir lá fazer uma palestra. E eu falei, nossa, mas que maravilha, quando eu voltar a Belo Horizonte, tiver passado a pandemia, eu vou numa reunião pública para ter a ocasião de conhecer esse companheiro. Infelizmente ele morreu de Covid. E eu pergunto, será que não tem alguns travestis, transexuais a mais nas casas espíritas porque eles não querem ou não se interessam pelo espiritismo? Ou porque o ambiente fica tão hostil que não os permite entrar lá com naturalidade? Não os vemos como irmãos. Você viu aquele travesti? Você viu aquele homossexual? Será que nós não apontamos o dedo fazendo com que o sexo, entre aspas, ou a orientação sexual ainda, seja prevalente à sexualidade? Então é um aspecto que eu me pergunto. Eu estou falando em voz alta porque eu mesmo me pergunto. Tem mais algum? Na hora que for 8 horas, você me avisa que a gente encerra. 4 minutos. Zuleika está dando boa noite. Zuleika é minha prima do coração. Obrigado, prima. Você tem sempre estado presente no meu Face, hein, Zuleika? Adoro. Zuleika, eu acho que é uma pessoa que eu não lembro de tê-la visto, né? Embora seja uma prima minha, mas é uma pessoa muito querida. Ana Maria, sim, certo preconceito já presenciei. Pois é, Ana Maria. É hora de nós espíritas. Eu tenho trazido em todas as minhas lives temas espinhosos. Já ouvi espírita dizer assim, não, orientação sexual é uma matéria que a gente não deve discutir no meio espírita. Por que não? Se o espiritismo é democrático, não é dogmático, é exatamente para isso, nós temos que ver todos como irmãos. Se somos realmente espíritas cristãos, como está em O Livro dos Médiuns, quando faz uma certa classificação, não sejamos os espíritas exaltados, que lá está colocando também, se somos espíritas cristãos, devemos nos espelhar, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, no nosso modelo e guia, Jesus. E se Jesus ia às pessoas, entre aspas, de má vida, eu estou colocando como um exemplo, porque para mim ninguém é de má vida. Por quê? Os delinquentes, Emerson, são pessoas de boa vida? São, tanto que tem preces para eles lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São equivocados, mas são filhos de Deus como nós. Então, essa é a beleza do Espiritismo. A gente não deve discriminar. Um dia eu estava fazendo uma live e falando que era um absurdo discriminar, etc. Aí alguém me fez uma pergunta e eu respondi, nossa, essa coisa é preta. Ou seja, voltei atrás imediatamente e mostrei o tanto que eu já estava discriminando. É muito cultural às vezes. Nós temos que tomar muito cuidado. A gente traz muitas situações culturais. Vamos começar a observarmos isso pontualmente. Nós trazemos muito da igreja ainda certos comportamentos igrejeiros. Eu falo que se não tomarmos cuidado, a gente catoliciza o espiritismo. E Éden Moraes, lá da Federação Espírita de Rio Grande do Norte, não sei Meirinha, se ainda é Éden, ele dizia que tem o espiritante, que é a mistura do espírita com o protestante, porque o nosso querido Raul Teixeira falava que tinha o espiritólico, que era a mistura do espírita com o católico. E o Raul, palavras dele, dizia que o espiritólico falava espiritolices. A Rosa Fátima está assistindo. Ô, Rosa querida, boa noite. E a Merilândia, infelizmente, existem pessoas que não se aceitam como é e criticam no outro o seu próprio reflexo. Perfeitamente, isso tem um nome para nós da psicanálise, projeção. 1 minuto. 1 minuto para o comercial, vamos lá. Mais algum questionamento?
estamos aí à disposição para o minuto final, que já não é mais um minuto. Bom. Merilande, vez ou outra escuto pessoas falarem que ele é gay, mas é gente boa, muito inteligente. Eu fico doente quando ouço isso. Fico doente não, bichinha. Eu também escuto. Ele é gay, mas ele é... Olha, ele tem uma companhia, é boa companhia. Ele não perverte ninguém. Eu também já escutei muito isso. São aquelas coisas assim, sabe? Tem uma piadinha, né? Que o sujeito estava na beira do velório e o defunto estava ali do lado, o sujeito estava ali, assim, meu amigo, um grande amigo. E a viúva do outro lado chorando. E o rapaz falando assim, meu amigo, muito meu amigo. Infelizmente ele era mulherengo, mas é meu amigo. Ele também não gostava de pagar dívida, não, mas é meu amigo. Então é mais ou menos assim, a gente vai falando o contrário das coisas para tentar encobrir. Mas sejamos verdadeiros, gostemos do nosso irmão como ele é, né? E cada um tem a liberdade de ser assim como realmente é, né? Tem uma música chamada Epitáfio, que eu acho que resume esse grande final aí, né? Devemos aceitar, não sei se é epitáfio aqui, eu tenho meu amigo que é músico, devemos aceitar as pessoas como elas são. Exatamente, epitáfio. Exatamente, epitáfio. Bom, agora eu estou falando diante da autoridade musical. Então vamos aceitar as pessoas como elas são, vamos amar mais, como diz o epitáfio, né? E eu diria criticar menos. Foi um prazer, boa noite, Deus nos ajude. Tá? Sempre estaremos juntos nas segundas-feiras que forem possíveis. Rogo a todos que tomem muito cuidado sanitário com relação à Covid, porque a Covid não é algo que é psicológico. Já escutei falando que a Covid é psicológica, tá? Mas é uma psicológica que aparece no microscópio e aparece no pulmão e geralmente leva a óbito. Então vamos tomar cuidado que ela é bem material, tá? Claro que um espírito que ore mais, que esteja mais voltado ao bem, terá uma imunidade espiritual que ajudará na imunidade material. Boa noite.